Então, boa noite, bem-vindo. Se eu não me engano, esse é o 15º encontro do Tucum da Biblioterapia, que foi criado com o propósito da gente fortalecer a rede de apoio de tanta gente que agora já está habitando o campo, fazendo suas experiências, e como todo o processo, temos alegrias e temos frustrações no caminho. Então, aqui a gente realiza aquela matemática sagrada de que quando tá bom e a gente compartilha, amplia, e quando tá difícil, a gente compartilha e divide. Então, tanto para apoiar nos momentos difíceis, nas questões complexas, quanto para incentivar que cada uma tome coragem, comece. E essa rede de apoio que já aconteceu aqui tantas vezes de uma forma bonita, de uns estendendo a mãos para os outros, encontrando soluções juntas, que a gente junta consegue muito e muito mais além do que sozinha, né? Sozinha a gente não faz nada. Bem-vinda, Laura! Que coisa boa Boa conhecer. noite para todo mundo. Sobre Boa. chuva torrencial aqui em São Paulo, Santo André está inundado. Sério? Meu Deus, aqui tá uma seca danada. Ele está entrando. Então, às vezes, nossos encontros têm tema e às vezes não, como é o caso de hoje. Então, a pauta é aberta. A sala vai ficar aberta. Ao saber disso, vocês ficaram com algum desejo de partilhar alguma coisa? Pode ser divulgar, pode fazer pergunta, pode compartilhar inquietação, pode, enfim, pode tudo. Bem-vinda, Elis. Então, alguém gostaria de puxar o fio da prosa? Porque fiquem à vontade. Se não, eu tenho umas cartas na manga aqui, porque é assim que a gente trabalha, né? Uma vez escutei uma frase assim: é melhor estar preparado e não ter uma oportunidade do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Então, a gente sempre prepara umas cartas na manga e vê. Alguém quer trazer alguma coisa? Fala, Rosângela. Primeiro eu quero contar que eu tive lá ontem no CCBB e assisti a Carroça de Mameluco, e é uma coisa emocionante, né? Lindíssimo de ver. Infelizmente eu não consegui ver a primeira. Eles estão fazendo três teatros, né? Três histórias Espetáculos. diferentes, três espetáculos diferentes. O primeiro que eles contam com a família inteira, eu não assisti. Eu assisti Janeiros, que é com os filhos, né, contando como é que eles decidiram perseguir aí no caminho. E é muito bonito de ver, porque eles contam da maneira mais simples, né, a história deles, e sendo uma lição muito grande para a gente, né? Então, o lúdico deles é incrível, a forma deles interagirem. Então, quem é de São Paulo que não foi lá, eu aconselho aí a assistir. Uma história de empoderamento de uma família, né, de uma cultura, justamente nessa época que está se falando tanto sobre a série Adolescentes. Então, ele vem bem como resposta, ela chega a citar isso. E no final ela conta que a filha mais velha conta que está grávida, né? E aí ela falou, ano que vem, quando a gente voltar, vai ter mais uma aqui no palco. Então, é uma experiência muito boa. A segunda, eu quero divulgar que faz muito tempo que eu quero fazer um projeto para falar sobre nós, mulheres. E aí, no dia 8, próxima terça-feira, vai ter um encontro. Aqui em São Paulo, eu sinto muita dificuldade, porque aqui a gente não tem essa cultura de encontros, embora vai ser online, né? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de dar divulgação, ainda mais que o Instagram só faz coisas pagas, e como mesmo a Cris mesmo diz,
Não adianta pagar para o Instagram, porque só vem quem conhece, né? Não é uma coisa que você joga e vem, né? Mas aí eu convido vocês a que se sentirem interessadas em vir participar. O nome do encontro é A Mulher que Eu Sou, e a gente vai em cima da Chimamanda Ngozi, de dois livros dela, que é Perigos e Histórias Únicas e Sejamos Todos Feministas. A partir desse olhar, a gente vai ler uma história de Alexandre Rampazzo. A Bell Hooks fala, né, que a gente lê muito sobre a mulher através do olhar do homem, mas este livro em particular, ele conta muito dessa história que a Chimamanda fala. Então, a gente vai falar de uma maneira mais lúdica, de coisas muito sérias, para a gente se conhecer melhor como mulheres, a gente pensar por que que a gente age como age, né? E fica aí o convite. Obrigada aí pela oportunidade. Rosângela, fico muito feliz, viu? Realmente, gente, quem não assistiu ainda a Carroça de Mamulengos, vá, porque é uma experiência, assim, para a vida. E, Rosângela, eu quero pontuar que você está num caminho muito bonito. Essa questão da dificuldade do quórum, ela é parte do nosso caminhar. Mas a tua fala está cada dia mais bonita, recheada de referências. A gente vê que são referências que já estão incorporadas em você. E, e esse processo, né, da gente se preparar para as rodas, ele é tão rico, porque é isso, ele vai engrossando o nosso caldo existencial, né? Eu tive recente no treinamento dos novos voluntários do Vive e Deixe Viver, a gente teve assim o presente da palestra da Eliana Yunes, que é uma grande referência, né? É uma dama da leitura no Brasil, e ela fala isso, né? Que essas histórias que a gente vai beber nos livros, né? Que é o nosso material aqui de trabalho, elas são experiências humanas, né? Então, esse ato da gente se preparar para as rodas, ele por si só já é um grande ganho existencial, né? É porque a gente realmente fica em busca da sustentabilidade do processo, né? Todas nós sofremos com isso, mas de um enriquecimento. Então, eu quero, assim, validar, reconhecer em você, que é uma delícia te ouvir, porque você vai trazendo todo mundo, é a Chimamanda, é não sei o que, é o Rampazzo, é. Então, você vê como é que você está muito bem acompanhada. E que isso também, né, gente, seja uma prática nossa aqui, da gente se fortalecer, porque a gente cresce num ambiente que a gente é criticado e é apontado aquilo que a gente não faz, então que a gente possa ampliar essa prática, né, de validar umas às outras. Não existe concorrência na biblioterapia, né, porque cada um faz com a sua alma, com o seu chamado, com o acervo que já te tocou na vida e com o público que você quer e gosta de trabalhar. Então, não existe concorrência. Então, a gente tem, né, acho lindo, por exemplo, tá aqui a Sandra Ronca, boa noite. Ela foi lá prestigiar a Ângela Moreira, que fez uma contação de mulheres que correm com os lobos aqui em Niterói. A Elis vive também validando as rodas de outras pessoas, né? Então, é isso que flui. Uma vai na roda da outra, a outra vai na roda de uma. Então, isso que circula, gente, isso é muito importante. Então, da gente apoiar. Então, a Rosângela foi no espetáculo da Shirley, né? E aí a gente vai azeitando essa máquina de afetos, né? E vai fortalecendo esses vínculos e vai fazendo coisas além das rodas de biblioterapia. Isso que eu acho lindo também, né? Aí, de repente, essas mulheres estão se juntando, estão indo ao teatro junto, estão indo viajar junto,
E, e é isso. São revoluções através do sensível, né? A Rosângela aproveitou para divulgar. Alguém quer divulgar alguma coisa que esteja aí? Cris, deixa eu só falar só uma coisa ainda da Rosângela. Tá. Também não pode esquecer que ela está bem acompanhada, né? De todas essas autoras e do Aquinan, né? Lembrando que a gente está finalizando, que se não fosse ela, estou eu aqui, a Bárbara, de prova, a gente está aí na reta final do Aquinan e que ela está sempre, foi ela quem trouxe para a gente, né, estudar o Aquinan e falar do Aquinan e, enfim, levar à frente. Então, tem que validar essa mulher, tá? Sim, Pois e é, valorizar, é um orgulho. muito bem lembrado. Sabe por quê? Às vezes a gente tem o pensamento colonizado que só aquele curso que é caríssimo e que é longo é que vai dar o que eu preciso. Não necessariamente. Então, eu partilho com vocês, assim, por exemplo, teve um ano, foi 2012, foi o ano que eu acho que eu conheci a Sandra Ronca, que eu tinha uma parceria, vamos dizer assim, com duas mulheres, a Neide e, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Eu até citei as duas na Mercedes. a Mercedes. Então, nós decidimos fazer a cotação de leitura de livros, né? Infantis num asilo aqui em Niterói, numa casa convívio, na verdade, né? Que os idosos não dormiam lá, passavam o dia. E aí, para enriquecer o nosso repertório, né, de literatura infantil, a gente criou uma prática de se encontrar uma vez por semana e cada uma tinha que levar um livro infantil diferente. Então, a gente simplesmente criou o compromisso de se encontrar três pessoas. E a cada encontro, a gente lia umas para as outras três livros diferentes. Gente, que coisa maravilhosa que eram aqueles encontros, sabe? E aí, muitos do que fazem parte do meu acervo hoje foi fruto daquele mais de um ano que a gente andou fazendo isso. Então, você vê que é uma coisa simples e que alimenta e que nutre, né? E que acaba sendo biblioterapêutico também, porque essas narrativas, elas cuidam da gente em diferentes camadas, né? É igual planta medicinal. Ela não vai dar conta só daquele sintoma, ela vai cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Fala, Laura. A noite é para elogiar a Rosângela, sem dúvida, porque além dela ela ir nas vivências aqui em São Paulo, exposições, tudo, ela tem um cuidado de compartilhar isso em rede, né? Então ela fotografa, ela faz comentários, tudo que ela vai, teatro, que ela gosta. E ela fez comentários tão elogiosos da Carroça de Mamulengos. Eu já comprei o ingresso para domingo que vem. Então, agradeço muito a ela todo o compartilhamento que ela faz. Obrigada, Laura. Diga, Rosângela. Nossa, eu estou até sem graça. Eu estou meio sem palavras aí, porque não esperava tudo isso. Mas a leitura do Aquinan foi realmente uma coisa muito interessante, e eu me sinto tão nutrida por essas mulheres que participaram, né, que estão juntas, que quando elas falam que eu sou o centro, eu fico assim, não me sinto assim, né, sem, se eu persisto é porque elas estão juntas. Mas tem uma questão da leitura do Aquinan que talvez seja interessante a gente colocar aqui para conversar, que eu iniciei com um grupo de 30 pessoas que se candidataram, que ficaram divididos em dois grupos, e nós vamos terminar com 6 pessoas, né? Então, o que já no início do livro muita gente desistiu, pelo excesso de atividades que pegaram para fazer, principalmente no mundo online. Queriam muito, tudo que vinha, queria pegar e não suportaram.
O que eu levantei como uma das hipóteses sobre este grupo que terminou é que a maioria das pessoas que estão terminando são psicólogos e bibliotecárias. E a ideia que eu levanto é uma hipótese, não é uma afirmação, não é uma conclusão, mas é que nós já temos um trabalho de cuidar, né? Nós, psicólogos, já temos um trabalho do cuidar, já usamos a biblioterapia no nosso consultório, e o bibliotecário também tem essa questão do cuidar através dos livros e aplica isso diretamente na atuação, né? Já as demais profissões, a gente teve pessoas após graduação, não eram pessoas desinteressadas, mas eram pessoas com outras profissões que acabaram deixando porque tiveram atividades paralelas e aí ficou a parte financeira, a parte do emprego acabou puxando muito dessas mulheres, né? Então, não é a biblioterapia, ela é uma magia. Eu acho que ela é uma coisa que não dá para explicar do todo o potencial que ela é, mas não é fácil de praticar, né? A gente depende do público, a gente depende do leitor num país de não leitores, né? Sem essa tradição. Então, talvez uma das coisas que a gente pudesse estar conversando hoje é sobre essa coisa eu brinco que é converter pessoas, né? Que é trazer pessoas para pessoas como eu, que não tenham acesso a uma instituição, consiga divulgar mais e levar mais, né, a mais pessoas esse trabalho. Obrigada, Rosângela. Vou passar a palavra para Shirley. Diga, Shirley. Que bonito ver esse movimento e tão necessário, né, fazer esse trabalho de leitura, de estudo dos livros. Quanto é importante, né, esse trabalho que a rede, as pessoas que estão envolvidas aqui realizam. Quero muito agradecer essas presenças valiosas aí nas plateias da Carroça de Mamulengos, assistindo a nossas temporadas. Uma temporada como essa realmente é única, eu não sei quando nós faremos isso novamente, né? Então, assim, realmente são momentos muito especiais. Como também esses encontros aqui, lendo cada obra dessas que são escolhidas para aprofundamento. E quero dizer que eu consegui mandar alguns livros, trazer, né, do Rio de Janeiro aqui para o Crato, os livros da Sandra Ronca, os livros que eu ganhei de Cris, os livros que eu consegui adquirir com pessoas, e tive um aprendizado, porque eu sempre despachava os materiais através da aéreo, e dessa vez eu fui para o correio. Então, ficou um preço muito alto, mas mesmo assim eu despachei, porque eu já estava lá, despachei uma caixa com 16 quilos, e oito encomendas de 2 quilos. São essas encomendas que facilitam chegar e que barateia o custo do envio dos livros através do correio, que é o impresso mórdico, Módico. 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 Então, você bota 2 quilos, paga 26 e pouco, e aí eu coloquei 8 volumes de 2 quilos para chegar, para dividir e conseguir pagar um preço mais em conta. Então, esse material está todo já no Crato, eu só não consegui trazer aqui para casa, não vejo a hora de desembalar os livros e colocar aqui na biblioteca, assim, né, na minha casinha. E falando dos livros, eu também chegou na minha mão 2 livros que eu estou achando bem interessante, que é um livro da Angélica, que trata sobre a importância do desenho. É um livro que foi editado pela primeira vez em 84, mas tem a sua 12ª edição em 2008. E é um livro muito interessante porque ele trata da importância dos desenhos na primeira infância. E é todo com imagens de desenho. E a importância do olhar, do desenho da criança, o que ela quer dizer, como que ela representa os seus sentimentos. Um livro muito delicioso de ler
e clareia muito assim as nossas visões. Eu que trabalho muito com desenho com as minhas netas e com todas as crianças que eu participo nas rodas de biblioterapia, de leitura de livros, eu sempre vou um pouco para o desenho, para saber como é que está a cabecinha das crianças, como é que elas estão se relacionando, né, com essa questão dos traços, das expressões. E outro que também me chegou agora recente, da Carolina Del Boni, um livro super importante da atualidade, que é assim, As Dores da Adolescência, Como Entender, Acolher e Cuidar. Então é um livro curtinho, também muito fácil de ler, e ela faz pequenos apontamentos sobre essas questões que envolvem a adolescência. Então ela trata assim, é, geração fone no ouvido, prática de expor os filhos na internet, crianças e adolescentes, como que elas enfrentam o esgotamento emocional e o sucesso da vida adulta. A vida mais sofrida é a vida da adolescência. Esses são os títulos do sumário, né? A medicalização das emoções, né? O que os pais podem fazer para cuidar da saúde mental dos filhos. Então, assim, é uma, digamos assim, uma epidemia que nós estamos vivendo hoje e que nós precisamos realmente, como educadores, artistas sensíveis, esse estudo do sensível, a gente tem que se voltar a esse olhar, a esse estudo, como que nós vamos estar junto, né, nessa grande terapia, né, para que a gente atenda esses adolescentes e esses pais, principalmente, né, os adultos. É isso. Shirley, talvez Eu, você esteja dando o mote do nosso próximo encontro, porque seria tá o mundo todo discutindo essa série, né? A adolescência, e a gente pode discutir isso na nossa perspectiva. Que livros o, a gente ajudaria tanto o, os adolescentes quanto os pais? Porque eu acredito que essa discussão vai para todo lugar. Tem até é, uma escola aqui em Niterói, o Miraflores, que vai promover um encontro. Eu vou. Não sei se a Sandra está sabendo, Elis, quem é aqui de Niterói, vai ser lá no Reserva Cultural, naquele teatro Nelson Pereira dos Santos. Vai ter o professor Silvério, que é uma pessoa muito amada, adoro ele. Ele é filósofo, vai ter psicanalista, vai ter lá uma mesa de professores discutindo esse tema. Então, a gente muito podia trazer essa temática, num recorte assim dos nossos instrumentos de cuidado. Quais os livros que poderiam ser utilizados, por exemplo, para fomentar uma discussão dessa? Porque tem que é o que ótimo, o campo está aí, né, trazendo para a gente. É uma discussão muito necessária. Tem várias ótimo, ótimo. perspectivas, né? E aí, Uhum. Shirley, eu te pediria para você tirar uma foto desses dois livros que você está trazendo e para a gente colocar lá no grupo do Tucum, Tá bom, vou tá? Mas fazer. já fica, né, como sugestão, se todo mundo concordar, o nosso próximo encontro, que vai ser em maio, vai ser dia 26. A gente faz sobre essa temática. Vamos discutir aquela série, mas trazendo para os nossos instrumentos, né? Então, é óbvio que o livro Ernesto vai fazer parte, né? Porque tem tudo a ver com isso tudo, mas tem muitos outros. Então, a gente pode fazer essa partilha de acervo, a gente pode discutir essas questões, porque é a arte dando essa oportunidade, né? E que Ótimo. é uma discussão muito necessária. Te agradeço Eu quero demais. só, só mais uma palavrinha, eu queria saudar aqui a Sandra Ronca. Minha querida, não pude te encontrar, mas eu carrego você no coração cada vez mais quentinho aqui perto de mim, tá? Muito gratíssima por você a gente ter se visto e ter ficado pertinho, tá? Um beijo bem grande, Ah, querida. obrigada. Obrigada. Beijo. Gente, hoje o encontro tá só amor. Tô adorando isso. Cris, Cris, eu eu sei que coloquei o a- convite no grupo, eu tinha recebido sim. Aí você falou, eu lembrei, coloquei lá no Tucum. Vou fazer um encontro aqui com o povo de Niterói. Quem não for de Niterói e quiser vir, estou Ah, pensando seriamente de legal! fazer um encontro aqui em casa para a gente fluir assim. Que bom! Que bom. Maravilha, Sandra. Vamos botar lá no Tucum. Quem sabe alguém se anima, né? Até fora de Niterói. Fala, Andrei! Avisa só que dia que vai ser a palestra com o Silvério, você põe lá também?
coloco sim. É terça-feira, sem ser amanhã da outra semana. É uma iniciativa do colégio. Olha que legal. Acho o máximo isso, sabe? Porque tá atento às questões que estão aí, tá todo mundo discutindo essa série e aí eles vão de encontro para isso. Então, Andréia, Oi, Cris. Boa noite a todas. boa noite. Sempre eu acompanho, mas eu nunca consigo falar porque eu estou na correria. E hoje não vai ser diferente. 8 horas eu tenho um encontro, então eu vou sair um pouquinho antes. Mas que bom que eu vou conseguir falar hoje. Tenho 4 pontos, né? Primeiro ponto que vocês já tocaram é a divulgação, né, da biblioterapia. Essa é uma luta desde que eu comecei e mergulhei aí de cabeça aí né, na área e fazendo lives e divulgando e estou assim tentando mesmo, né, levar, espalhar o máximo que eu puder, através aí das parcerias, né, ensinando aí as pessoas a levarem para seus determinados ambientes, enfim, né. É um trabalho de formiguinha. Eu vejo que é um trabalho de formiguinha e às vezes desanima um pouco porque a gente não vê assim a valorização. Então esse seria o segundo ponto, né? A valorização do serviço. Todo mundo enxerga como um voluntariado. E eu sou super a favor do voluntariado, inclusive também, né? Sempre fiz esse trabalho como voluntária, mas eu acho que a gente tem que escolher ser voluntária e não ser escolhida, né, para ser voluntária. É isso que eu acho que tem que virar essa chave, né? As pessoas têm que ver a gente como profissionais. É uma prestação de serviço, né? Porque a gente investe em livros, em cursos, e não é um investimento baixo, né? Para a gente não ter a valorização adequada. Então, esse é outro ponto que eu estou aí na luta também, né? Querendo é, é, trazer mesmo isso para o nosso meio de valorização, das pessoas não oferecerem mais gratuitos, né? Tem que ter uma energia de troca, nem que seja alguma coisa, se for presencial, para doar para alguma instituição, nem que seja um valor simbólico para viabilizar alguma coisa, mas ter uma energia de troca, né? Porque eu tive experiências de fazer aqui na Biblioteca Municipal como voluntária e gratuito, e eles disponibilizarem 20 vagas e encherem as vagas e aparecerem 6 pessoas. E aí outras pessoas falaram, ah, eu não fui porque não tinha vaga mais, porque era gratuito. Então a pessoa se inscreve porque não pagou nada, não tem compromisso nenhum, não aparece, toma a vaga do outro. Então, assim, realmente essa valorização mesmo, né? Porque é o nosso tempo, é o nosso estudo, é o nosso serviço, né? Então, nesse sentido também. Então, esse seria outro ponto. O terceiro ponto que, né, agora eu comecei a me envolver bastante nisso, que é o empreendedorismo, né? Transformar esse nosso trabalho como uma empresa mesmo, né? Porque nós prestamos serviço, nós atendemos pessoas, que nem no meu caso, né? Eu falei que eu voltei na minha formação inicial de administração, porque hoje eu administro parceria, grupo, enfim, eu voltei a administrar, né? A minha mediação é uma vez por mês, que nem hoje é meu dia de mediar, mas é uma vez por mês, que eu também não abro mão, porque é uma coisa que eu gosto, que faz sentido para mim sempre estar à frente de uma roda. Mas eu estou mais agora na parte administrativa e tentando, assim, ensinar mesmo que a gente precisa ter essas noções, né, de que são clientes, né, são pessoas que a gente tem que ter um tratamento diferenciado, que a gente tem que se importar, porque você está cuidando dessa pessoa, né, o nosso trabalho é cuidar. Então, é um cuidado de um modo geral, né, se preocupar com a pessoa, enfim, isso também tem a ver com empreendedorismo. Então, assim, são, né, esses 3 pontos, e o quarto seria a divulgação, né? Então, agora começa abril, as 2 novas parceiras. Na parte da tarde, na terça-feira, às 15 horas, vai ser a Lindoneide, que é do Ceará, ela vai trazer umas vivências. Então, quem se interessar em participar na terça-tarde, entre em contato comigo. E na quarta-noite vai ser a Ilma, ela é uma psicanalista, e ela vai trazer o livro As Vitoriosas, que é da mesma escritora da Trança.
Então, ela vai fazer 5 encontros, porque são 5 pessoas dentro do livro, né? Então, ela vai fazer 5 encontros, então faz parte aí da mensalidade. Então, assim, eu acabei, né, fazendo um formato, né? Quem participa de todos os encontros tem desconto, aí participa de sorteio. Então, assim, para formar mesmo essa comunidade, essa rede de apoio, e trazer a cada mês novas parceiras para as pessoas poderem conhecer, né? Como você falou, e é uma coisa que eu sempre falo, eu não vejo concorrência na biblioterapia, porque cada uma traz o seu jeito, traz o seu modo de fazer, e é muito gostoso participar, né? Uma da roda da outra. Então, eu estou aí nessa luta mesmo, e eu percebo que não dá para viver ainda de biblioterapia, né? Falar que eu vivo de biblioterapia, não, eu vivo pela biblioterapia, isso sim. Porque todo dia eu tenho atividade, hoje estou atrás, estou divulgando, estou falando, hoje mesmo passei a tarde no evento de mulheres, fui lá, divulguei através de palestra, fiz uma mini vivência, e assim, mas não tem retorno, né? Então, eu acho que agora eu estou na fase de querer o retorno, né? Nem que seja em modo de palestra, nem que seja em modo de vivência. E aí acho que foi a Cristina Lúcia que colocou lá, né, no grupo do virtual versus presencial. Eu também estou com essa luta, porque eu tentei fazer algumas vezes presenciais, e o custo é muito alto, porque você tem que locar espaço, você tem que oferecer um café, porque faz parte da roda ter esse momento de conversa, ter um café, e tem o local, tudo. Então, assim, aí as pessoas não querem pagar, né, o mínimo necessário para viabilizar esse encontro. Então, o que aconteceu já comigo várias vezes, de eu marcar e terem poucas pessoas inscritas que não pagariam os custos. Aí, o que eu fiz? Eu ofereci daí gratuitamente para essas que se inscreveram participar comigo no online. Porque aí eu não tenho custo, né? Eu já ia fazer mesmo, a pessoa participou, e hoje em dia a pessoa se tornou cliente, né? Ela continua participando no online, foi uma maneira que eu tive de prestigiar a pessoa que se interessou pelo trabalho, né? Mas eu não consegui fazer. Aí comecei um trabalho para mulheres cristãs, fazendo na minha própria casa, atendendo, trazendo mais assim reflexões através da Bíblia e coisa mais voltada para o cristianismo mesmo, né? Porque é uma coisa que né, se confundem muito, biblioterapia sobre a Bíblia. Eu falo não, mas eu tenho um projeto para mulheres cristãs, que aí eu vou utilizar a Bíblia, enfim, eu estou usando de tudo para divulgar a biblioterapia. Só que eu não consegui mais fazer também. Por quê? Porque não dava para ver. Mesmo na minha casa, eu tenho que pagar uma faxineira pro dia do encontro, que não tá barato. Eu tenho que. As pessoas traziam. Eu pedia para trazer um prato, para não ter que cobrar. Mas aí traziam mais doce, ninguém trazia nada salgado. Então eu tinha que oferecer alguma coisa salgada. A parte de bebida eu sempre oferecia. O café tá caro, enfim. Eu falei assim: eu não posso pagar para receber as pessoas na minha casa. Se for para receber as pessoas na minha casa, eu vou fazer uma festa que eu queira fazer, não um encontro de biblioterapia, né? Então, essa discussão que a Cristina nos falou é muito importante a gente trazer, né? Como viabilizar e como as pessoas valorizarem esse trabalho, né? Então, é só tudo isso que eu vim despejar aqui, né? Para a gente conversar. Obrigada pelo espaço. Então, eu vou começar por uma coisa que você falou, né? A frustração, né? Porque é um campo onde a gente toca o sagrado, a gente toca o encantamento, né? A gente conhece a luz do processo, mas ele também faz a gente visitar a sombra. Então, eu acho que eu posso falar através de você, por mim e por cada uma, né? Então a gente oscila entre o entusiasmo e o desânimo, porque é também como a Rosângela falou, a gente está na contramão, a gente trabalha com leitura num país, não é só no país, não, gente, né? É um fenômeno mundial. O nosso repertório está sendo alimentado basicamente pelo WhatsApp, por redes sociais, né? Então, é cada vez mais precário, assim, o acesso a uma literatura de qualidade, a outros meios culturais, né?
Então, nós somos seres de resistência. E graças a Deus, né? Porque todo o mal que a gente caminha está numa gravidade de saúde mental. E tudo que a gente faz é antídoto para esses males, porque a gente se retira do mundo cotidiano, entra num espaço simbólico onde a gente tem uma atenção potencializada para alguma leitura que é literária, quer dizer, que ela é estética, que ela é expressiva, que ela traz como metáfora grandes ensinamentos que humanizam, né? Então, é, vamos combinar aqui, né? Eu sei que isso vai ser gravado e disponibilizado. É humano ter altos e baixos, né? Então, e a gente sabe e sente também que quando a gente consegue realizar ou online ou presencial, aquilo traz uma alegria que não cabe na gente, né? Nossa, eu fui lá nesse treinamento que eu falei para vocês de novos voluntários. O Vive e Deixe Viver, desde a pandemia, ele fez 3 anos de treinamento só virtual. Então, essa está sendo uma turma de retorno ao presencial. Eu não sei descrever para vocês a alegria que aquele povo todo ficou. Aquilo é um turbo de energia vital, sabe? E a gente precisa é um alimento, é um alimento. Mas muitas vezes eu também, Andréia, eu que desisti, né? Porque eu abandonei o emprego fixo, mãe solo, dois filhos. Hoje eu estava pensando nisso. Porque quando eu assisti esse documentário, essa série da Netflix, para mim foi um gatilho, porque eu passei por uma situação, sabe, similar, e eu fiquei lembrando da época que tudo aconteceu. Eu estava enlouquecida como autônoma, sem nenhum salário fixo, pagando tudo sozinha, né? Então, eu estava que nem uma louca, eu estava que nem uma louca e eu não prestei atenção no que estava acontecendo na vida do meu filho, sabe? Eu passei por isso. Então, eu também, várias vezes, porque quando eu larguei tudo para me dedicar à psicologia e à biblioterapia, eu trabalhava numa empresa de petróleo. Eu tinha um salário fixo, eu tinha benefício, eu deixei de ter tudo isso. Então, muitas vezes eu pensei em voltar, sabe? Só que eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais caber naquela tampinha, né? Assim, ai, meu Deus do céu, eu vou ter que continuar. Aí eu fiquei que nem você, assim também, tentando de tudo. E eu concordo plenamente com você de ter vivido isso, porque eu fui observando ao longo desses anos que quanto mais coisa gratuita eu fazia, mais convite para fazer gratuito eu recebia. E aí, uma vez eu escutei uma pergunta que até hoje martela na minha cabeça. A pergunta era assim: se as pessoas adoram o seu trabalho e você não ganha nada por ele, você está trabalhando para quem? Então, eu acredito, como você, que a gente tem que se valorizar. É diferente, né? Eu sei que tem casos e casos. É diferente quando a pessoa, por exemplo, ela está num nível existencial, ela já cumpriu com todo um percurso laboral, ela se aposentou, ela tem os recursos para viver com a sua dignidade e nós temos esse anseio de ajudar o outro, porque na verdade é uma mão aberta que já não sabe se está dando ou recebendo, né? Isso é do Verdade. Valentino Delmase. Então a gente tem esse desejo, que é lindo isso, de ajudar o outro. Então, o trabalho voluntário é maravilhoso também, né? Mas é isso que a gente tem que refletir. Isso é muito subjetivo, né? Qual é o contexto da tua vida? Porque é fato, e a gente pode provar, o tamanho do nosso investimento. Quanto é que custam os cursos que a gente fez?
Quanto é que custam esses montes de livros que se empilham do nosso lado, que a gente. Quanto é que custa o tempo de leitura, o tempo de preparo de um círculo, né? Isso tudo é investimento danado. E a gente tem essa cultura, né, de minimizar, vira e mexe aí politicamente, querem taxar, botar o livro mais caro, porque acreditam que é uma coisa supérflua. Isso é justamente uma falta de discernimento absurda, né? É um projeto, como tantos estudam, que quanto mais informado a gente é, menos suscetível às manipulações. Então, há muitos anos, existe o interesse de investimento no nosso capital intelectual, na nossa capacidade, né, de discernir, de identificar as entrelinhas, o que está dizendo. Então, é, é o nosso ambiente, vamos dizer, né? E aí eu sinto assim como os artistas, né? A Shirley está aqui também, a Sandra está aqui. Os artistas são essenciais. Eles são o nosso exercício de transcendência. Eles são as antenas para o que está acontecendo, que nós, os mortais, muitas vezes não alcançamos. É por isso que nos livros, os poetas, eles nos ensinam a olhar. É por isso que os africanos, quando vão ao teatro, falam que vou clarear o meu olhar. Então, a gente precisa dos artistas. E os artistas são valorizados? São bem pagos? Uma minoria, né? Aí tem aqueles caminhos todos, tem uns que conseguem um reconhecimento, depois eles têm, né, trabalho para o resto da vida, mas a maior parte, e eu até acompanhei, né, porque a gente vai se seguindo e vai sabendo um pouco das notícias, eu me solidarizo muito com a Shirley, que ela conhece os grandes mestres de cultura popular, mas conhece não é de saber de nome, não, ela convive, né? Ela tem uma relação com eles. E aí, recentemente, num edital aí, num evento no Cariri, né? Até me atualiza, Shirley. Um desses grandes mestres não pôde participar porque não conseguiu cumprir com a burocracia lá que precisava. Então, eles não têm o valor, né? O devido reconhecimento do seu valor. Então, eu não sei de quem é a frase, fala que. Ai, não vou lembrar, mas fala que às vezes. Deve ser do Sérgio Vaz, que às vezes o lado bom não ganha, mas eu prefiro ficar do lado deles. Então, foi ótimo você colocar essas questões todas, porque não vamos botar panos quentes. Esse é o nosso dia a dia. E ao longo do tempo, o que eu fui observando é igual eu observo a natureza, sabe? Elas têm um tempo para florescer, elas têm um tempo para germinar. E muitas vezes aquilo que você se preparou, fez aquele ciclo, não foi ninguém. Aí você fala, putz, que desperdício. Não é desperdício. Porque dali a um tempo, ali mais um ano, mais 2 anos, aquilo que você se preparou vai chegar de um jeito que vai encaixar e você vai entender. Ah, entendi. Não era para aquela coisa lá, era para essa coisa aqui. As coisas acontecem no tempo delas, não é no nosso. Mas aí tem essa preocupação, né? Como é que a gente sobrevive até lá? Então, a minha professora de constelação, ela falava muito isso. É, você faz o que tem que fazer, que te dê o dinheiro básico que você precisa para viver com dignidade, e em paralelo, vai alimentando de uma forma possível aquilo que você sabe que você foi criada para aquilo. Então, não se perde, não. Então, o que que falaram aí? A Rosângela falou, o grupo começou com 30, acabou com 6. Isso é normal, porque todo mundo está se perdendo, porque a gente fica louco, né? A gente quer participar de tudo, a gente quer fazer todos os cursos.
E a gente não dá conta. E isso é da nossa época, né? Então, tem o nosso guru, Manuel de Barros, temos aquele mantra, as coisas me ampliaram para menos. Então, tempo não existe. Tempo a gente cria para aquilo que é importante. E é importante a gente saber dizer não para certos desejos, sabe? Eu sou louca para fazer curso de meditação profunda, mas não vou fazer. Sou louca para fazer formação em clown, mas não vou fazer. Eu fico me domando o tempo todo. Não vou fazer. Foca, foca. Vai, Rosângela. A Dianéia contou que quando ela esteve no Rio, em uma atividade aí da Bibliofamília, ela comprou algum artesanato da Shirley. E aí eu queria perguntar para ela se aqui em São Paulo a gente tem acesso a isso, porque eu vou voltar para assistir no próximo final de semana para levar os netos, que entra muito nessa história, né, de subsistência, a gente agregar valores àquilo que a gente está fazendo para poder manter o sustento, né? E tem uma coisa, me desculpa, Shirley, porque eu sou péssima para gravar o nome, mas a sua filha mais velha, ela falava assim, e era algo muito apaixonante da alegria dela de estar conseguindo fazer a primeira turnê nessas condições depois de 48 anos de história. Então, isso é um exemplo gigante de resistência, né? Era isso. Maravilha. Fala, Elis. A Shirley pode responder. Porque o último Tucum, ela falou sobre a história da biblioteca comunitária e a gente viu que precisava gerar recursos. E aí a gente trocou umas ideias e eu estava justamente antes do nosso encontro começar conversando com a Shirley. Vamos alinhavar, né, para caminhar com as nossas palavras e faz parte, Rosângela. Ela tem um monte daqueles mini estandartes que são belíssimos. A gente vai comunicar. Se alguém quiser comprar, qual é o caminho, né, Chile? É, E sim. tem outras ideias também. Vamos fazer um círculo para quem quiser contribuir sobre o livro Álbum de Família, que conta a história da carroça. A gente vai fazer algumas coisas aí. Então, isso vai chegar. Mas que bom. Quer complementar alguma coisa, Chile? Não, dizer que. Não, já falo, já. Sim, não, não, sim. É porque tem tantas coisas importantes para serem ditas aqui, né? E dentro dos projetos, enquanto eu estava, né, acompanhando, né, a turnê, eu realmente levei estandartes, bonequinhas de pano, o peão, as minhas artesanias com as capas de almofada, mas assim deu tudo certo em São Paulo e no Rio. Eu consegui distribuir todos, as pessoas levaram para suas casas e foi assim, muito, muito gratificante para mim. E agora eu já estou aqui na minha casinha, já comecei a selecionar de novo todo o nosso material, todo o material, porque é artesania pura, né? Eu tenho que montar tudo novamente, fazer as artesanias, começar a desenvolver as bandeirinhas novamente, e vou fazer uma bandeira grande. Essa bandeira grande a gente vai fazer como, vamos ver como é que nós vamos organizar Podemos aí fazer para uma rifa, que essa bandeira grande é uma coisa linda, maravilhosa. eu vou fazer uma bandeira grande e depois a gente vê como é que faz, tá? Muito grata por tudo. Beijo, Shirley. Diga, Elis. Assim, a Andrea saiu, mas serve para ela. Ela disse que vai assistir a gravação e acho que para todas nós, né? Sim, eu não faço só biblioterapia. A Cris sabe disso, né? Não é segredo para ninguém. Eu gostaria desde 2017, quando eu ainda estava em Portugal e vim ao Brasil e fiz a formação. Eu voltei decidida que eu não queria mais fazer nada, a minha vida era biblioterapia. Só que aí, assim, eu me deparei com a realidade, comecei a fazer círculos e tal, e eu sei que não é bem assim. E claro que dá, assim, um certo desânimo, tem dias, há dias e dias, há círculos e círculos, e bate, né, aquele, como a Cris falou, né, o sentimento de caramba, mas e agora, né? Assim, como é que eu vou pagar as contas? E aí, assim, eu tenho para mim que assim, a biblioterapia ela é a base do meu trabalho.
eu atendo, eu faço orientação de carreira, eu faço preparação, orientação para aposentadoria, agora também para o pós-aposentadoria, e descobri que quando a gente fala para as pessoas que estão aposentadas o que é biblioterapia, que elas logo, pelo menos as pessoas que eu estou atendendo, elas são atravessadas da mesma forma que nós também somos. Então, é uma forma também que eu encontrei de buscar esse lado financeiro, continuando no meu trabalho, sem sair daquilo que eu faço e trazendo a biblioterapia e divulgando para outras pessoas. E a outra coisa, assim, também que eu queria falar, que isso a gente já tinha dito até lá no grupo, né? Que a gente acaba, né, no grupo do Aquinan, com a Rosângela, que a gente acaba, muitas vezes a gente já sabe disso, né, que quem conhece biblioterapia somos nós. E eu cada vez mais, quando converso com as pessoas e falo assim, não, eu faço biblioterapia, tem um grupo, assim, as pessoas nunca ouviram falar. E eu comentei isso lá no Aquinan, com a Rô, e com as meninas, assim, gente, a gente precisa sair da bolha, a gente precisa falar para outras pessoas que nunca ouviram falar o que é biblioterapia. Então, isso para mim é um sentimento assim muito forte de que mais pessoas fiquem sabendo dessa nossa prática, que ela seja cada vez mais reconhecida, para que a gente possa, sim, fazer um trabalho e sermos remuneradas por isso. Sim. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, eu sei que bate, por muitas vezes, o profissional autônomo, ele sofre com isso, mas como a sua professora de constelações disse, e a minha também, lá em 2014, a gente vai alimentando isso sem deixar de lado aquilo que é, por vezes, o nosso ganha-pão. Então, é só para que continue. Eu continuo fazendo, não vivo só da biblioterapia. Bem? Eu Então, assim, acho, eu sou para todas. o que eu acho bonito, Elisa, é que tudo isso que você descreveu, que você continua fazendo para te gerar recurso, você deu um jeito de botar a biblioterapia lá de mãos dadas, né? Então, se você faz orientação de carreira, você está incluindo lá os trechos de livros no processo, né? Como tem muitos professores que incluem nas suas disciplinas, independentemente de ser português ou alguma coisa assim mais direta, porque é uma forma de já viver, né, a biblioterapia criativamente de formas plurais. Enquanto vocês iam falando, me veio muito forte um trecho do livro O Espírito da Intimidade, da Sobonfu Somé, uma africana, né? E esse livro é raro, você não encontra, está esgotado, até em sebo, é caro pra caramba, mas você encontra na internet ele integralmente, assim, né? Então, eu tenho aqui uma versão impressa. Então, Qual ele é no o cap... livro, Cris? Qual o Depois livro? eu boto a foto lá no grupo. O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar. E aí, no capítulo 3 ele fala do abraço da comunidade. E aí diz assim: quando você não tem uma comunidade, não é ouvido, não tem um lugar em que possa ir e sentir que realmente pertence a ele. Não tem pessoas para afirmar quem você é e ajudá-lo a expressar seus dons. Essa carência enfraquece a psique, tornando a pessoa vulnerável ao consumismo e a todas as coisas que o acompanham. Além disso, a falta de comunidade deixa muitas pessoas com maravilhosas contribuições a fazer, sem ter onde desaguar seus dons, sem saber onde pô-los. Quando não descarregamos nossos dons, vivenciamos um bloqueio interior que nos afeta espiritual, mental e fisicamente de muitas formas diferentes. Ficamos sem ter um lugar para ir quando temos necessidade de ser vistos.
Então, imagina o que seria do Carroça se não tivesse o público, né? E aonde é que eles foram buscar o público? Na rua, nas escolas, nas esquinas. Um beijo, Elis. Então, isso também é uma coisa que nos caracteriza, né? A gente está em busca desse público para desaguar essa riqueza, esses dons que a gente quer partilhar. Alguém está com vontade de dizer alguma coisa? O povo que não falou nada até agora, a Luzia, Maria Amélia. Vai, Cristina. Oi, meninas, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Então, hoje é o meu primeiro dia aqui, né? Eu agradeço muito, Cris, o acolhimento de todas, né? E eu tô aqui ouvindo vocês e sentindo assim que parece que eu tô indo assim, meu caminho na biblioterapia está indo na contramão de tudo que vocês estão falando, né? Quer dizer, eu senti isso até quando você falou dos aposentados, porque esse é o meu caso. Minha história é a seguinte: a minha formação é em ciências da computação. Eu trabalhei 40 anos com TI, 40 anos. Aí me aposentei no início de 2022. Aí eu fui convidada, no final de 2022, por uma amiga para ingressar numas vagas remanescentes de um curso que o Observatório do Livro estava oferecendo. Não sei se vocês conhecem essa ONG, Claro, Galeno, né? o Galeno, né? Eu acho que você conhece, Cris, porque eu fiz o curso com eles e você é citada no curso, né? Então, imagino que você conheça. E esse curso foi oferecido gratuitamente para pessoas 60 mais residentes aqui em Ribeirão Preto. E aí eu fiz o curso, foi muito a toque de caixa, assim, porque eu peguei vagas remanescentes que eles acham que tinham que preencher, porque eles prestam contas ao Conselho do Idoso, né, aqui de Ribeirão Preto, da prefeitura. Enfim, e acabei de fazer o curso, me ofereci para fazer trabalho voluntário e não pintou nada. E aí passou um tempinho, eu falei, não vai virar nada nisso, nada isso. Mas eu achei assim super legal porque eu queria muito fazer uma coisa muito diferente do que eu tinha feito por 40 anos e que eu já não aguentava mais fazer. Se é que um dia assim eu achava que eu tinha jeito para aquilo ou se eu estava só sobrevivendo, né? A questão de sobrevivência. E aí, passou uns 2 meses, eles me chamaram para fazer uma mediação na Biblioteca assim, a Junqueira, aqui em Ribeirão, né? É um lugar bacana, assim, tem multimídia, tem um monte de recurso no auditório. E foi, assim, muito assustador. Nos primeiros dias, eu falava, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu inventei isso? Eu ficava muito, muito nervosa. E aí foi indo, né? Fui indo e aí chegou lá pelas tantas, o ano passado, mudou a coordenadora lá do observatório, ela me ofereceu para pagar pelas mediações, mas eu teria que fazer 3 mediações. E aí eu falei, hã? Recusei, porque assim, eu me surpreendi muito com o tempo que eu gastava preparando as mediações, sabe? E com o envolvimento daquilo, e é um grupo presencial, e elas se encontram por aqui e tal. E aí não tive coragem de aceitar. E aí eu falei, ó, eu vou pegar mais um grupo voluntário, vou pegar dois e ver o que que acontece, se eu fico mais ágil e tal. Aí peguei um outro grupo e continuou voluntário, então, os dois. E daí esse outro grupo é bem diferente, porque esse grupo da Sinha Junqueira é grande, são pessoas 60 a mais também, é bem grande, cada vez aumenta mais, a gente está querendo até dividir. E o outro grupo é na Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto, que é uma escola para cegos, né, para deficientes visuais. Dois grupos totalmente distintos. Então, eu não consigo praticamente quase aproveitar nada que eu preparo para um no outro. Aí começou a dobrar o trabalho.
Aí me ofereceram de novo, você quer 3 mediações e tal, e provavelmente eu teria que deixar esse grupo da Sinha Junqueira, que é o que eu já tinha até contabilizado as horas, que é o que me tomava mais tempo. Mas aí não quis de novo. Só que assim, é como você falou, eu sou aposentada, mas sou aposentada do INSS e tenho alguma renda extra do patrimônio que eu acumulei desses anos. Mas também não é tanto assim, né? Não é tão tranquilo. Aí é como você disse, a gente quer fazer cursos, a gente quer melhorar. E eu sempre fico com a esperança de ser mais ágil no preparo das mediações, mas aí você falou, até anotei aqui, em caldo existencial, né? Me falta muito isso. Meu caldo deve estar bem ralinho ainda, eu sinto, sabe? E como engrossar esse caldo? Não é rápido, não é rápido, como ter repertório e tal. Por outro lado, e aí, a semana retrasada, eu fui devolver um livro no Sesc, na biblioteca do Sesc, que eu fico às vezes tirando livros, né, na Sinha Junqueira, no Sesc. Numa conversa lá com a bibliotecária, ela falou assim: Ah, você não quer mediar uma roda aqui? Do nada. Aí eu arrepio de novo. Aí eu dei assim uma recusada, mas ela pegou o meu contato. E aí eu falei assim, gente, mas por que que eu recusei? Sem nem ver o que que ela ia me propor. Às vezes não era uma mediação semanal, porque o que me pega também é que é toda semana 2 grupos e eu sinto que eu tenho que ter conteúdo diferente, mesmo que seja para o mesmo livro, conteúdo diferente. E isso me angustia um pouco. Tem hora que não vem ideia nenhuma e eu tenho que ter tempo para engrossar esse caldo, né? Para estar aqui, por exemplo, ouvindo vocês. Aí eu descobri que foi um super achado, acho que eu já te falei, o seu curso na internet. Eu consegui fazer 5 aulas só, ainda por falta de tempo, mas ele foi uma coisa assim, uma virada para mim. Você falava, acho que você falou na primeira aula, eu vou oferecer para vocês um banquete. E vocês aí vão degustar e escolher. E é um banquete no qual eu me perco ainda e queria muito fazer o resto, mas é como você falou, vão aparecendo coisas, né? Mas eu pretendo terminar. Então, minha questão vai um pouco diferente, né? Assim, eu queria me tornar mais ágil, eu tenho vontade de pegar essas coisas. Nossa, esse negócio do Sesc, eu falei, nossa, o Sesc, eu acho o Sesc tão legal. Tinha hora que, quando eu estava trabalhando ainda, eu ia lá, falei, nossa, quando eu aposentar, acho que eu queria trabalhar aqui, no espaço cultural, nessa efervescência desses jovens e tal. E aí eu falei, nossa, né? Mas agora, assim, se eu pegar um, eu largo outro, porque eu acho que eu não dou conta. É como a nossa amiga disse, né? Eu não vivo de biblioterapia, mas eu vivo para a biblioterapia, porque daí meu marido também começa a se queixar, você não sai do computador mais, né? Porque eu fico lá pesquisando. Então, o meu caso é um pouco diferente, né, de vocês. Cristina, vou pedir para você fazer uma bênção de oração para a gente vai receber, porque tem uma aura aí em você que está criando todas essas oportunidades. Ó, o meu fisioterapeuta, mas vocês estão falando essas coisas, eu, assim, hoje mesmo eu fui na fisioterapia e eu faço há muitos anos com ele que eu tenho problema cervical e ele é psicoterapeuta também agora, fez uma formação aqui que é o Lumen, né? Não sei se vocês conhecem. Então, a gente faz uma terapia, fisioterapia, né? Metade da sessão é maca, massagens e tal, e tem uma boa conversa. E ele também é instrutor de mindfulness. Aí eu contei para ele essa história do Sesc, né? E ele falou: Nossa, mas seu campo está aberto, isso aí não fecha mais, nem você vai conseguir fechar. Então, eu destacaria algumas coisas, né? Porque é isso, tem um campo externo e tem uma disponibilidade interna, né? Então, entre esses dois elementos, tem muitas variáveis. Então, o que você está trazendo para a gente, que o campo para você está aberto, está te chamando. A Foi o que pessoa ele quer que você faça falou. uma roda, outra roda, ofereceu para. Não foi nem você que ofereceu o projeto, fez propor, nada. Você Não, está recebendo. Então, de alguma maneira, né?
o campo está chamando você. Vamos dizer, isso é fato. O que você está narrando aí. O campo está aberto para você. E aí, você também está reconhecendo a trabalheira que é, né? Porque quando a gente vai fazer cada roda, a gente tem que estudar muito. A gente tem que se Muito. preparar muito antes, durante e também depois, né? Porque às vezes tem um registro, ainda mais se for teste, que eles Eu são tenho. burocráticos para caramba, você vai ter que cumprir com um monte de exigência, vai ter que registrar, enfim. Então, consome, né? Aí é isso, é você identificar nesse momento que você está na tua vida, nessa busca, né, que é uma busca sua também, o que que você está disposta a fazer? Porque o seu marido já está apontando, você está tempo demais no computador, né? Já. Então, é importante para você, mas tem um preço a pagar. Então, seria interessante ficar com uma roda, deixar amadurecer para depois aceitar as outras, do que abraçar as três de uma vez, você vai colapsar, você não vai dar conta, né? Não, não dou. Então, Com certeza não dou. então é esse autorrespeito também, de você avaliar, mas é a primeira vez que eu escuto uma coisa tão abundante. Olha, eu abençoo todas vocês. Se vocês, Aleluia! se vocês morassem aqui em Ribeirão Preto, eu indicaria todas vocês para Não tudo que é? eu recusei. Gente da biblioterapia em Ribeirão Preto, porque isso é uma coisa que eu também acho muito generosa de fazer, sabe? Às vezes, eu também às vezes recebo vários convites e eu fico cansada de trabalhar tanto, né? Fico querendo viver, querendo viver. E aí eu falo assim, olha, eu não vou poder, mas eu posso indicar alguém que é maravilhoso. Aí eu boto a bola aí para alguém, né, da nossa turma, indico, vejo qual é o perfil da coisa e indico. E assim já aconteceu, de eu passar a oportunidade, né, recebida para alguém. Mas essa questão, Cris, que eu falei de engrossar o caldo, você concorda que é demorado mesmo? Assim, ou Isso eu que. então, é uma premissa, né? Você viu lá no curso a frase do Saramago: não tenha pressa e não perca tempo. E não é Hum, você engrossar o caldo para começar, não. Você, na prática, você vai engrossando o caldo, tá? Vai aos poucos e o possível. Não tá. tenha pressa, vai com alma. Pega um grupo só, vai fazendo seus experimentos, adota a prática reflexiva do Paulo Freire, né? Depois que acabar cada encontro, você escreve sobre ela, você vê o que que deu certo, o que que você faria de diferente da próxima vez. Vai com calma, vai com alma. E aí é natural, você vai engrossando seu caldo. É que nem planta, né? Ela tem o tempo dela de crescer. Se você bota adubo, vai ter um preço depois. É melhor você respeitar o tempo das coisas. Ah, mas o seu curso tem sido um super adubo para mim. Ah, que Um bom, fico super adubo, feliz. maravilhoso, viu? Muito obrigada. Que bom, que bom. Cris, rapidamente, só para pôr a Cristina para pensar, é que ela não abre mão dos dois cursos que não são pagos. Ela está fazendo os dois grupos voluntários, ela está abrindo mão dos grupos pagos. Então, talvez não seja uma questão de engrossar o caldo, mas de você acreditar que o que você faz é bom para ser pago também, né? E aí, porque a síndrome do impostor acontece muito com a gente, quando tem uma oportunidade, a gente fala, ah, não, tem algo errado aí, não dou conta, né? E de repente você dá conta, porque você tem dois grupos, né, que você não está recebendo por eles. É isso. É, Muito bem. eu já pensei nisso também, já parei para pensar assim, por que que eu recusei, né? Se de Aceite, repente, aceite.
se de repente esse dinheiro poderia servir para eu engrossar o caldo, na Exato. verdade, né? Agilizar alguma coisa, ter ideias e ampliar meu repertório, né? Porque Já pensei isso também que a Rosângela isso é falou. comum a todos nós, sabe? E faz parte desse autorreconhecimento, dessa autovalorização. Fica com um grupo e deixa pagar sim. Experimenta isso. É isso que eu pensei, ficar com um grupo do observatório, de repente a proposta do SESC pode ser legal, vou ver uma outra experiência lá, é um pago e continuo com um pé voluntário. Eu já pensei isso também. Tá? E Eu estou com aí, vontade de mudar isso. é ótimo. Então, no começo, né, a Rosângela recebeu tantos elogios e ela abriu para dizer, estou até sem graça. Quem é que fala isso? É o Mário Quintana, né? O elogio é uma surra às avessas. Eu fico sem palavras com o que revidar. Mas deixa eu aproveitar esses minutos finais e Cris, fazer. Sim, você me dá licença que eu preciso sair? Boa noite para boa vocês, boa noite noite. a Diga, todos, Maria tá? Amélia. Obrigada. Depois eu Ah, vejo o restante da ah, gravação. tá bom. Quero só fazer uns comunicados, né? Porque está aí se aproximando o lançamento de alguns livros na área da biblioterapia. Então, para quem é de São Paulo, vai ter aí o Práticas de Biblioterapia, o livro como instrumento de cuidado, que foi organizado pela Andréa Martins, Diane Pardini e Érica Borges. Vai ser no dia 26 de abril, de 15 às 18 horas, na Livraria da Vila, que fica na Fradique Coutinho, 915. Então, abriu. E está saindo também do forno um livro meu, que esse chama mais um livro, né, na área da biblioterapia, dessa vez é de um enfoque do atendimento individual clínico. Então, biblioterapia clínica, lumes literários para cuidar. São 6 casos clínicos e que são arquétipos, né? Um de travessia de luto, outra é de fobia social, outro. ah, Enfim, são 6 casos onde eu partilho um acervo que eu uso de forma recorrente, né? Nesses casos. Então, o livro está muito bonito e a previsão é essa, os lançamentos em maio. Vou fazer, se tudo der certo, né? Dia 17 em Niterói, dia 24 no Rio de Janeiro e dia 31 em São Paulo. Estou aguardando aí umas respostas para formatar os convites. Então, está no forno. Faço uma vez por mês, né, um encontro que eu chamo de Botica Literária. Então, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai discutir esse livro Eu Sozinha, que foi o primeiro livro da Marina Colasanti. Vai ser quarta-feira, 9 horas da manhã, se alguém tiver interesse, fala comigo. E não sei se alguém aqui vai na Flip, né? Vai ser de 30 de julho a 3 de agosto e o homenageado é o Leminski. Então, a gente está meio que combinando, sempre tem muita gente, né, da Bíblia Família que vai, a gente está combinando de fazer uma intervenção, trazendo trechos da obra do Leminski, enfim, depois eu vou comunicar isso. E para anotar na agenda que o nosso próximo encontro será na última segunda-feira de maio, dia 26, e já ficou definido o tema, né? Vamos discutir essa série, né? Adolescência, da nossa perspectiva. Que livros a gente poderia utilizar diante dessa temática para fomentar as discussões, né, que estão acontecendo no país todo, fora dele. Alguma dúvida, algum comentário a mais? Temos ainda alguns É minutos. maio, Cris, você falou maio, não é abril. O próximo Tucum não é abril, é maio mesmo? Mas espera aí, a gente. Ah, então, é verdade, tô louca. Pulei abril. Então vai ser dia 28 de abril. Tô louca. Acredito que a gente já estava em abril. Obrigada, Laura. Nem Está quase em percebi abril. isso.
Então é dia 28 de abril. Cris, dizer que do livro do Mergulho nós temos uma das autoras aqui, que é a Bárbara. Quer falar sobre o livro, Bárbara? Dá mais Sim, informações quanto às sim. autoras, enfim. Bom, com relação à quantidade de coautores, eu não sei dizer ao certo ainda, porque são muitas, mas todas focadas em trazer relatos de experiência sobre as práticas de biblioterapia, né? Como vocês viram, o título do livro é Práticas de Biblioterapia, o livro como instrumento de cuidado, e vai ser um evento lindo, gente. Quem puder, quem estiver em São Paulo, quem estiver de passagem também, aproveite. Uma das organizadoras é a Cidinha Pardini. A Andréia Castro também estava aqui, ela é uma das coautoras, o professor Evandro também vai estar lá, e eu, junto com as minhas colegas também de capítulo, vamos trazer os resultados da pesquisa que nós rodamos no final do ano passado, pedindo para as pessoas falarem um pouco mais sobre as suas práticas, né, em todas as regiões do Brasil. Então, vai ser uma alegria poder encontrar quem estiver lá e conhecer pessoalmente, né, porque aqui é só na telinha, então. Que Estão todas ótimo, convidadas. parabéns, parabéns. Então, convite feito. Obrigada. A Luzia, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, eu te conheci alguém, né, com essa minha loucura de livro, eu amo livro, me alimento com livro, me curei com livro, e aí uma pessoa, ai, preciso te mostrar lá, e a Cris, maravilhosa, amei, Cris, assisti aula, assisti 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes lá, e eu vou assistir de novo, adquiri alguns livros, né, e era tudo que eu sempre queria, mas eu nunca tinha ouvi ninguém falar com essa propriedade, com essa simplicidade, com a naturalidade, porque tudo é tão, né? Enfim. E eu gostei demais, foi um contorno mesmo, né? Para tudo que eu vivi, né? Então eu leio o livro para as crianças todos os dias e é curativo mesmo. E é maravilhoso, né? E eu me emocionei muito assistindo, e novamente anotei tudo, né, tal. E uma das coisas que você falou, que é embasar essa prática, né? Então, é o que de fato eu preciso, né? Ter ali pessoas ali, os autores ali, porque a prática, né? Eu sei que funciona, eu sei o valor que tem, mas é isso que você fala, né? E aí eu comecei a falar na escola e tal, desse jeito tudo apaixonada, ai, vamos fazer aqui, e aí elas me convidaram, mas para fazer uma palestra sobre comunicação não violenta, né? O que vocês falaram aí. Tudo bem, é um tema importante também, né? Gosto também, então eu falei, mas assim, a minha intenção é de chegar, né? Não, mas vamos devagarzinho ali, né? E elas estão organizando os livros, tanto que eu vi um lá, eu peguei e falei, ai, gente, esse livro eu não achei para comprar. A Cris fala dele, né? E aí eu trouxe para dar uma lida, tudo, então é uma paixão mesmo. E estou muito feliz, muito grata de estar aqui no grupo, né? Minha mãe falou, "Zia, você precisa achar a sua tribo, você não achou ainda, né? Porque ninguém falava, eu parecia, sabe, fora, né, de tudo, porque na onde eu trabalho, na rede, é obrigatório leitura de leite, né? Mas não é obrigatório, gente, é um prazer. Então eu leio e no meio da minha aula eu pego outro livro para ler de gosto mesmo, que eu levei porque eu sei que vai, né? Então eu estou muito grata, muito feliz. E aí eu fiz alguns livrinhos para os meus alunos, mas na pandemia, né, com tudo isso, e aí eu tinha aqueles alunos com tanta problemática, tanta violência, e eu fiz alguns livrinhos referente às histórias deles, coloquei alguma coisa de meditação, né, e aí eu pedi para imprimir, mas só para mim trabalhar com eles mesmos, não para divulgar, eu nem tinha pensado nisso, né, e eles gostaram, e a gente curte, a gente lê, então é muito prazeroso, sou muito grata de estar aqui, obrigada. Ai, que delícia te ouvir! Que sorte que tem seus alunos, de ter você com essa energia boa, esse amor todo, porque é isso, né? É uma frase da Lilian Vereza: Eu sou o sol que me transborda. Então, organizei, né, aquele livro Raízes em Biblioterapia, Narrar, Florir e Frutificar, e que traz isso, né?
eu reuni, assim, memoriais de formação, porque é um campo tão vasto, dá para fazer tanta coisa, que às vezes a gente se perde, né? E para não se perder, o caminho é você resgatar a sua história desse apaixonamento pelos livros, né? Em que momento que você se viu apaixonada por eles? Teve alguma pessoa que teve um papel importante? Quais são os livros assim que acompanham a sua história de vida, né? Que foram relevantes para você? E, e na organização desse livro, uma coisa me deixou muito surpresa é que as pessoas se tornam leitores apaixonados, assim como você, Luísa, a maior parte, né, por esse recorte que foi feito, porque tinha um adulto sem pressa e que era apaixonado pelas histórias e que dava atenção para uma criança, sabe? Então, a gente está nesse mundo tão louco, então, de ter uma pessoa apaixonada pelas narrativas e que apaixonada pelas crianças e que faz desse encontro algo assim tão especial, eu tenho certeza que você está plantando boas sementes nessas crianças, né? Elas têm um campo tão aberto para isso. E é o que você falou, são tantas violências, né? Mas homem vem de humus, que é terra fértil. Então, é o que a gente observa mesmo, né? É só tratar bem a terra que ela regenera, ela responde, ela floresce. E você falando, eu fui lembrando da Cora Coralina, né? Eu sou essas trepadeiras sem classe, nascida na frincha das pedras. Bravias, renitentes, pisadas, maltratadas e renascendo. Então, só siga, siga, não tenha pressa, tenha presença com as suas crianças. E comece com o que você tem, quem está perto. Segue, segue descobrindo. Eu falei desse treinamento aí do Viva, né? Tem essa Eliane Yunes, que eu amo essa criatura, porque ela tem uma sabedoria danada, ela não fica no pedestal, sabe? É uma pessoa generosa, acessível, humana. Aí ela trouxe um conceito do Paul Ricoeur, que é sobre metáforas. Fala tanto sobre metáfora, né? A gente estudou o Paul Ricoeur num grupo de estudos, isso está disponível no YouTube também. Você pode acessar. Sobre identidade narrativa, que é um conceito trazido no livro Biblioterapia do Aknan, né? Que é uma bíblia da biblioterapia para a gente. E a gente viu que é difícil ler Paul Ricoeur, mas ela falou que tem um manancial. Aí já me atiçou, né? Agora eu estou disso. E eu vou estudar isso. Assim, não tenho propósito nenhum, não quero fazer doutorado, não quero ter título de nada. É curiosidade minha, eu quero saber disso. E aí eu vou. E a formação, ela fica assim, meio labiríntica, né? Mas é aquela curadoria do coração, sabe? Eu quero saber disso. E aí eu vou. E aí eu sei que alguma coisa vai acontecer depois que eu for. Eu não sei o que é, mas eu vou. E aí a gente vai assim, se alimentando e se fortalecendo e seguindo, né? Vamos fechar por aqui, minha gente? Já está na nossa hora? Vamos tirar uma foto das heroínas da Cris, resistência. Fala, Cris, Sam. quando é o lançamento em Niterói? Sábado 17 de Tá, maio. 17 de maio, tá. Maio. Agora está no forno. Está na gráfica, olha que emoção! Você sabe, né, que você já pariu muitos. Dá uma emoção danada. Vamos Muito lá, bom, dá um parabéns. sorrisão. Obrigada. Um, dois, três e tcharam! Peraí, deixa eu gravar aqui. Pronto. Vou partilhar com vocês essa foto e vou comunicar lá no grupo o próximo encontro, isso que a gente combinou. Shirley, bota aí a foto dos livros. E eu também vou botar do espírito da intimidade, tá bom? Se eu esquecer de alguma coisa, vocês podem me cobrar. Um beijo, mulheres!
Até a próxima. Beijo. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa Boa noite, Boa noite. noite. obrigada. Boa noite.